agradecer a todos vocês que fizeram aquela surpresa para mim, que não tirei da minha cabeça ainda, não caiu a ficha ainda. É, eu, eu não mereço, mas agradeço muito. E tá aqui. É uma obra descomunal, fora do comum, que há muitos anos eu venho namorando essa obra. E eu digo, oxi, tá, agora, quando eu vi essa obra, eu disse assim, não, não. Os irmãos estão orando e o pai está dizendo, eu vou mandar para ti. E eu digo, meu Deus, eu sei que isso é possível, né? Aí daí depois eu fiquei descobri que foi Diana que disse, não era para ela ter dito, de jeito nenhum, que meus irmãos, tem a outra obra que é condensada. Aqueles dois livros que tem, eu acho que é dois, já era puramente 100% suficiente. Você trazer essa obra aqui é como se estivesse trazendo uma Ferrari. Eu ganhei uma Ferrari. É mais especial do que eu ter ganhado um carro, porque é a palavra de Deus. E eu agradeço imensamente a vocês. Não mereço, mas agradeço. Muito obrigado mesmo. Sem palavras. E, novamente, eu não entendo. Então, mas sou grato. Muito obrigado mesmo. Eu não ia deixar de falar isso aqui jamais. Muito obrigado. De coração. A todos vocês. Grato. Iniciar assim é difícil, viu? E as palavras dispensam comentário. Hum. Glória a Deus por a vida de cada um de vocês. Meu Deus. Só Jesus mesmo. Só Jesus, viu? Só Jesus. Ai, meu pai do céu. Pois é, vamos lá? Let's go. Hoje será a aula parte 4, onde nós iremos falar sobre a salvação, né? O processo de salvação que se conclui em santificação. Não quer dizer que a santificação ela é deixada em último estágio. Não, não, não. A santificação ela é um processo contínuo, desde o momento que aceitamos a Cristo até o momento que a gente desenvolve frutos e a gente vai na caminhada, na trajetória da vida cristã e a gente entra na parte final. Aí é um PDF, né? Não sei se tem se que não seja problema, mas eu mandei o PowerPoint. Não sei se é melhor para vocês, o PowerPoint, professor Samuel. Eu mandei tanto em PDF para os irmãos e o PowerPoint no outro. Tem algum problema? Não, tá em PDF aqui, professor. Mas aí a Renata apresenta assim mesmo. Pode ser assim? Pronto. Pode ser, tranquilo. Pronto. Ok. Então aí, só um resumo do que os irmãos... eu já falei esse resumo no início, né? A vida cristã é uma jornada de transformação que vai além de uma simples decisão. Ela envolve uma caminhada contínua em direção à plenitude em Cristo. E esse acróstico, né, ou acrônimo, né, FARS, fé, arrependimento, regeneração e santificação, em 3 fases, a santificação a qual a gente vai ler hoje, explica os 4 pilares essenciais dessa trajetória. Os 4 pilares da trajetória da vida cristã são esses 4 termos aí, que são simultaneamente super importantes. A fé é o ponto de partida, fundamentada na palavra de Deus e confirmada pelo Espírito Santo. Nós temos a fase do arrependimento, que é a resposta natural à fé, é, o ato de ouvir, né? O ato humano de ouvir, de se prestar a ouvir, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e quem não é não ouve, banaliza e não quer. Mas a graça de Deus é inevitável para todo ser humano, ele vai ali querer ou não, rejeitar ou não, resistir ou não, e mais a palavra que é levada, se ele tiver ouvido, ele vai escutar. Ele vai escutar e se ele tiver fé, né, nessa palavra vai gerar arrependimento, que vai ser a resposta natural ao que foi ouvido.
Então, uma vez havendo esse arrependimento, há uma mudança completa dentro da mente, do dia a dia dele, da vida dele, onde ele vai praticamente buscar abandonar o pecado, buscar se reconciliar com Deus. Aí vai gerar a regeneração, que é um ato sobrenatural de Deus, que transforma o crente de forma espiritual para a vida, dando-lhe uma nova identidade em Cristo. E ele é assim justificado diante de Deus, ele se torna justo. Depois nós temos a parte que ele precisa, né, imediatamente, após ele se converter, ele ser uma nova criatura, ele buscar a santificação. Então a santificação ela ocorre em 3 fases. Essas 3 fases, ela é uma observação, né? Todo teólogo conhece e sabe disso, que são 3 fases, não é uma única fase. Só tem uma única fase da santificação. A verdadeira, que é aquela só com Cristo. Não, há um desentendimento e às vezes um conflito quando se fala sobre santificação, mas é básico, né? Começo, meio e fim, né? A inicial, a processual e a final, que a gente chama de glorificação, no campo da teologia e escatologia. Sendo uma jornada contínua de transformação à imagem de Cristo, culminando na libertação do pecado no retorno de Cristo. Logo, compreender essas fases, ela é crucial, ela é super, hiper importante para a maturidade espiritual. Pois cada etapa fortalece a relação com Deus e capacita o crente a viver uma vida de propósito, de vitória e de propósito. Então, isso aí é só um resumo de tudo que já foi falado anteriormente. Próximo slide. Eita, eu peço perdão a vocês. Eu acabei esquecendo de colocar a cronologia dos pontos que a gente vai falar sobre a santificação. Depois eu faço a correção e mando para vocês tudo certinho, bonitinho. Pode botar o próximo slide. A pergunta é: mas santificar o quê? O que é que eu tenho que santificar? É uma pergunta que às vezes alguns possam indagar, né? Eu vou santificar o quê? E o que é santificação? O ser humano é uma criação singela, né? Uma criação singular de Deus. Ela é composta por 2 naturezas: a natureza material e a natureza imaterial. Pronto, básico, simples. A natureza material, ela é representada pelo corpo físico, certo? E a imaterial, ela inclui a alma e o espírito, ou alma ou espírito, como alguns que são dicotômicos pensam e seguem. Tudo bem até aí. Eu creio nessa perspectiva dicotômica, que existe apenas 2 naturezas: a material e a imaterial. Logo, somos formados ou compostos por 3 elementos distintos. Aí onde a gente entra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Mateus 10 e 28, 1 Coríntios, capítulo 15, 44 a 46, que vai destacar uma distinção, tanto nos originais, linguisticamente e teologicamente. Como eu sou dessa linha, então eu vejo o ser humano nesses 3 elementos: corpo, alma e espírito. A alma e o espírito, elas são inseparáveis, mas a nível de estudo, elas se dividem, né? Como o próprio escritor Hebreus diz, até a divisão da alma. Se existe a preposição até, significa limite. Se existe limite, significa distinção. Se existe distinção, não são sinônimos, nem poderiam ser termos intercambiáveis. A natureza material, ela é tangível, ela é corruptível e ainda carrega as marcas do pecado, conforme Romanos capítulo 8, versículo 23. Enquanto a natureza imaterial, ela que é invisível, ela é espiritual, ela foi separada de Deus devido à queda, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Então, entendido isso, os irmãos já sabem que nós temos 2 naturezas: a natureza material e a natureza imaterial. Contudo, ao aceitar a Cristo, ocorre uma transformação interior. Transformação interior e mudança exterior. Transformação interior que vem do alto de Deus, que é a famosa regeneração, uma obra da graça divina que nos torna uma nova criatura, uma nova criação espiritual. João capítulo 3, versículo 3 ao 6, que os irmãos já conhecem. É necessário nascer de novo. Anothen, no grego, significa nascendo de forma espiritual, divino. E Nicodemos vai dizer: mas como eu posso voltar ao corpo, voltar ao ventre da minha mãe? Ele estava pensando que era um nascimento
sarques, da carne. Não existe esse nascimento da carne. Esse nascimento da carne seria reencarnação, mas nós não somos da linha de reencarnação, então a gente entende ali que não é reencarnação, mas uma transformação, regeneração da parte de Deus. Assim que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O momento da convenção. Embora essa mudança restaure nossa comunhão, então quando eu aceito a Cristo, sou regenerado, a minha comunhão com Deus, a minha paz com Deus, ela é restaurada. Ligado, o único que foi capaz de ligar o homem a Deus, né? O homem pecador, o ser humano, a Deus, ele tem que ter duas naturezas, humana e divina. E esse ser humano se chama Jesus Cristo. Então ele é o único que tem 100% a natureza humana e 100% a natureza divina. Então, quando ele restaura essa comunhão com Deus, ela não elimina os efeitos do pecado no corpo físico, que aguardará a redenção final na glorificação. É importante a gente falar isso aqui, porque muita gente pensa que quando aceita Jesus, a sua natureza adâmica, ela morre e ele não tem mais a natureza adâmica para pecar. Isso é um equívoco grande. Isso em algumas linhas neopentecostais e até alguns pentecostais desavisados. Irmão, não tenho mais a natureza adâmica porque eu aceitei a Jesus. Quem disse a tu? Você aceitou a Cristo, você agora tem comunhão com Deus, é regenerado, mas a tua natureza, a tua carne, ela está no pecado, ela tem inclinações, ela tem aspirações, ou não tem, ou tu não peca mais, ou tu não erra mais. Não, irmão, eu estou purificado agora 100%, eu vou ser revestido agora, calma com calma. O homem interior, que a Bíblia chama, o próprio Pedro chama de natureza espiritual, né? O homem interior, quer dizer, o ser humano no interior é a sua natureza espiritual. E o homem exterior é a natureza imaterial. Conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Nós temos o homem interior e o nome exterior. Peraí. Natureza espiritual, natureza imaterial. Não, é natureza material, certo, pessoal? O homem exterior. Acabei me equivocando aqui. Mas o que significa, de fato, o termo santificação? A santificação é o processo contínuo pelo qual o crente ele é separado do pecado e consagrado a Deus, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo em caráter e conduta. Essa transformação progressiva envolve o trabalho conjunto da graça, misericórdia divina e da cooperação do crente, abrangendo todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Pensamento, atitude e ação. Não adianta dizer que pensa espiritualmente, que tem uma mente santificada, se suas ações não condizem. Não adianta dizer que tem uma mente, renovai-vos pela transformação da vossa mente, tal. A minha mente está transformada, está santificada. Amém. Só que a minha atitude no dia a dia não demonstra, não reflete o que eu falo. Então eu serei o quê? Um hipócrita ou uma pessoa que tem realmente uma mente cauterizada. Ou que seja uma pessoa que tem outros problemas neurocognitivos. Então nós temos esses 3 pontos: pensamento, atitude e ação. Na Bíblia, o termo santificação, do grego hagiasmos, ela é um oxítona, certo? Então é hagiasmos, não é hagios, nem hagiasmos, como eu já escutei já até na internet, as pessoas falando sobre essa questão de santificação. O acento está no ômicron, depois do sigma. Então é hagiasmos, hagi, não é gi, não é gi. Hagiasmos. Não, é hagi, porque é gurutal, né? O gama aí é gurutal na língua grega, que é derivado da palavra hagios. Agora aí tudo certo. Hagios, sim. E hagiasmos. Hagiasmos, que significa santificação. E hagios significa santo, né? Ser santo. Mas o que significa isso? Ser separado, ser santificado, ser santo, indicando tanto uma posição quanto um processo. Vou repetir, indicando tanto uma posição do crente quanto um processo. Posição por quê? Em Cristo o crente já foi separado para Deus. E processo porque essa realidade espiritual precisa ser manifestada de forma prática no dia a dia, senão é debalde. Então, o que significa ser santo agora?
ser santo conforme apresentado na Bíblia. Lembrando o quê? Que tudo que eu vou falar aqui é de natureza bibliológica. Então é Bíblia, 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 observação bíblica. Eu evito outros tipos de observações, é claro e focal apenas na palavra de Deus e na teologia bíblica da gente, né? Então, quando eu sou, isso implica estar o quê? Apartado do pecado e do mundo para estar inteiramente dedicado a Deus. É uma consagração total ao serviço divino, marcado pela, perdão, marcado pela pureza moral e espiritual. Olha só, a santificação ela trabalha nessas duas linhas, na moralidade humana, ser moral, e na sua espiritualidade. Essa pureza não é apenas ausência de pecado, mas também a presença de virtudes divinas, como o amor, baixa só um pouquinho, como amor, humildade, justiça, bondade. Logo devemos produzir o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23 e 24. Então, que tipo de santificação e dimensão nós estamos falando aqui? A santificação de Deus. Não é uma santificação fakeada, como muitas dizem, mas eu estou me santificando aqui, fazendo isso, tal, tal, tal. A nível humano, a nível ideológico, a nível especulativo. Não, mas a nossa santificação bíblica que a gente busca aqui é uma santificação de Deus. E a santificação de Deus é o padrão absoluto para a santificação do cristão. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, lemos o seguinte: mas, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em algumas maneiras de viver. É isso? Em toda a vossa maneira de viver. Em toda, engloba todos os momentos da vida. No momento em que eu falo com o meu vizinho, no momento que eu negocio com A, com B, com C, no momento que eu entro em contato com a empresa perguntando alguma coisa e eu não posso mentir. Eu vou criar uma coisa aqui para saber outra coisa. Não. É em toda a vossa maneira de viver, em todos os aspectos gerais da vida. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver, sendo pai, sendo mãe, sendo avô, avó, não sei qual é a dimensão de cada um, sendo cristão no meu trabalho, no dia a dia, no meu negociar, né? Tem gente que negocia, tem crente, entre aspas, que negocia um carro para um ímpio ou para um cristão e diz, ó, o motor tá primeira, novo, ele tá quase pifando, tá quase estourando o motor. Mas ele é crente. Irmão, pela fé, compra o carro e vai ser uma. Eu vou dar um desconto de 3.000 conto para o irmão, porque o irmão é abençoado. Meu irmão, faça isso não, eu vou comprar, irmão, pela bênção. Vou, compre, meu irmão, vá na paz, homem. 4 meses depois, o motor pipoca. Irmão, o motor pipocou, irmão. O irmão disse que estava bom o carro. Mas, irmão, o irmão foi para onde? Foi para uma viagem. Mas, irmão, foi para uma viagem, não fez nenhuma vistoria. Não, irmão, o senhor disse que pela fé, né? Irmão, tá sem fé, então. Pela fé, que tipo de negociação é essa? Crentes negociando e ele não importa por quanto eu comprei esse celular. Toda vez que eu negociava, eu dizia, quanto foi isso aqui? Isso não importa, meu irmão. Pode ter sido R$ 1. Porque isso vai me evitar o quê? Falar uma mentira. Passar uma informação errada. Aí eu comprei por R$ 500, eu tô vendendo por 3.000. Aí eu digo, irmão, eu comprei por 5. Mas eu tô apertado, eu vou vender por 3.000 esse celular aqui de marca. Eu comprei por 500. Eu digo que comprei por 5.000. Para eu abaixar e dizer assim, eu vou vender por 3. Se você quiser, que você é irmão de casa, pode ser 2.000. Aí a pessoa vai dizer, tá bom, eu vou comprar. Porque comprou por 5, né? Aí depois de um ano descobre o quê? Que era tudo mentira, que não era tudo isso. Deixa eu minimizar aqui, que minha câmera ela tá indo e voltando. Pronto. Então a gente tem que saber em toda a nossa maneira de viver. Eu fiz essa aplicação aqui, de forma geral. Isso significa que a vida do crente ela deve refletir o caráter moral de Deus. Será que eu
Será que Jesus, na minha posição, iria fazer uma trambicagem dessa com o irmão? Com ninguém. Com o ímpio ou não, não importa. E com o ímpio, pior ainda. Porque aí é que ele vai acabar com a imagem moral minha e tua. Nossa. A gente diz isso chovendo molhado. Mas às vezes é necessário a gente falar isso, irmãos. Porque às vezes a gente banaliza até uma coisa simples. A gente se acostuma com certas coisas erradas. E isso se torna um costume, certo? A gente, não, mas isso é pouquinho, é um pecadinho, esse pecadinho aqui já tem aquele pecadão. Não, não, o robô, prostituiu-se, traiu esposas trocentas vezes, teve 10 casamentos, calma. Não, mas esse aqui, pequenininho, isso aqui matou, roubou, estrupou, foi um monte de coisa. Não, isso aí é triste, isso é um pecadão. Agora, esse aqui é um pecadinho. Não, é um pecado. É um pecado. Não importa se seja homo ou heterossexual ou extraterrestre, não importa. É pecado. Então, é importante a gente deixar aqui esse detalhe, porque às vezes a gente banaliza. E eu me lembro de uma situação de um pastor que foi pregar nos Estados Unidos e o carro dele tinha dado problema. E ele foi de ônibus. Ele era o pregador de um congresso e ele estava ali a questão de ser o novo pastor da congregação. E eu lendo, né, a história no livro, diz que ele foi de ônibus. E ao chegar no ônibus, ele deu um dinheiro ao o rapaz, né, o que fica no ônibus, que eu esqueci o nome agora. Não é a realidade aqui minha. O cobrador, né, o cobrador ali da passagem. Aí o camarada pegou e deu um troco. Aí deu um troco a mais, sem querer, parece que foi 25 centavos. Ele botou assim e contou. Quando sentou, contou, tinha 25 centavos a mais, ele botou no bolso. Aí deixou pra lá. A corrida foi andando, né? Ou seja, ele foi a caminhar ao centro da cidade para comprar algumas coisas para a esposa. E nesse percurso, veio na cabeça dele: eita, os 25 centavos. Lembra-te de quando sair e entregar ao rapaz. Aí ele olhou e disse: mas essa empresa ganha bilhões por ano, por mês. 25 centavos. Vai quebrar essa empresa em quê? Tá, pronto. Ele foi, continuou tal. Quando chegou no ponto, realmente, que ele desce, quando ele vai descendo assim, aí algo na mente dele diz: volta imediatamente e entrega os 25 centavos. Aí ele sentiu no espírito, não na carne em si, mas no espírito. E ele volta: peraí. Ué, ficou 25 centavos que você se esqueceu aí. Passando o troco a mais. Aí o rapaz disse assim: você é o novo pregador, né? Da congregação, tal. Aí ele disse: sim, sou. Como é que você sabe? Não, é porque eu sou um dos membros dessa congregação. E eu não passei o dinheiro a mais, não, porque que eu esqueci, é porque eu quis mesmo. Me arrepiei todinho. Aí ele disse: tá certo. Eu vou te ouvir, viu? Deus abençoe. Quando ele desceu, a parte melhor vem agora. Quando ele desceu, estava trêmulo, o ônibus passou assim, ele se agarrou no posto que estava próximo e começou a chorar e dizer: perdão, meu Deus, quase vendi teu filho por 25 centavos. Esse é um homem de Deus. Esse é um crente que não se importa com 5 centavos, 25 centavos ou 25 milhões de reais. Esse é o crente que eu quero na minha casa. Esse é o crente que eu quero negociar com ele. Esse é o crente que eu possa pegar todos os meus bens e dizer assim: toma conta dele. Se acontecer alguma coisa, se eu não tiver família, o que for, eu vou passar todinho para você. Esse é o tipo de crente que Cristo quer que vê em mim, em você, o caráter original. Não importa o valor, a quantia, mas o que importa é o valor moral interno da gente. Não se trata apenas de evitar práticas pecaminosas, mas de cultivar uma vida que evidencie o fruto do Espírito e um compromisso com a verdade, o amor e a retidão. Próximo slide. Glória a Deus. A santificação como transformação progressiva. Isso sim. Sabemos que a santificação, ela afeta todas as áreas da vida do cristão. Sim, é uma transformação profunda e contínua que moldam o quê? Molda
Eu repeti 2 vezes sem querer, mas sem problema. Moldam o pensamento, moldam a atitude e moldam as ações, como eu falei anteriormente. Mas como para ficar didático, já que se trata de slide e futuramente de livros didáticos, eu sou muito ilustrativo e redundante às vezes de explicar, tá, botar resuminho, tudo. Meus alunos já se acostumaram com isso. E toda a explicação que eu faço, tá, e depois boto um resumo, uma análise e mais uma observação. Pensamento. Romanos capítulo 12, versículo 2, muitíssimo conhecido por nós, instrui os crentes a não se conformarem. No grego significa moldarem, se moldar. Eu vou moldar aqui. É como eu pegar um jarro e ele está bem prontinho, só que a sociedade toda, o jarro ele é nesse estilo assim, quadrático, e eu estou bem redondo. Aí vai fazer o seguinte, olha, tem que moldar, poxa. Tem que se moldar todo mundo tá... Maria vai com as outras. Faz dessa forma aqui, todo mundo tá assim, poxa. Não é pecado mais não isso. E a igreja de fulano já tá aceitando. A igreja de Beltrano também. Todas as igrejas estão fazendo isso. Por que vocês não? Irmão, se atualiza, meu irmão. Se atualiza aí, tudo isso não é pecado mais não. Isso é só uma besteirazinha. Era antigamente, há trocentos anos atrás. Não é pecado mais. O pecado não é mais pecado. Tá certo? Pecado não seria não cometer essas coisas. Tá bom? Beleza? Aí eu tô pensando, eu tô moldando, aí eu vou pego, tá bom. Aí se bota na prensa da sociedade que fica fazendo assim com a gente, ó. Rodando até a gente ficar tonto, confuso. Depois de deixar a gente bem muito confuso, bota na prensa lá e molda igualzinho. A gente se fica igual a todo mundo, se olhando e dizendo assim, tá todo mundo igual. Não há mais diferença, não há mais separação, não há mais identidade, não há mais caracterização. O pensamento é fundamental. Instruir os clientes a não se conformarem com o mundo, o cosmos caído, mas a serem transformados pela renovação da mente. Isso significa que a forma de pensar e julgar deve estar alinhada com os princípios divinos e não com os padrões culturais ou com os padrões carnais atualmente que a gente vê, infelizmente, na nossa sociedade caída e corrompida. Atitude. A santificação alcança o coração, sim, transformando as motivações e os desejos plenamente. Filipenses capítulo 2, versículo 5, orienta o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Enfatizando uma atitude de humildade, submissão e serviço. Atitude. Eu tenho atitude, eu tenho prestatividade. Esse ato aqui é uma atitude plena. Deus já está sendo glorificado por minha ação, por ação de quem está ouvindo, dando crédito à sua palavra, valorizando a sua palavra, valorizando o Deus da palavra e a palavra de Deus, simultaneamente. E as ações, terceira parte, a transformação interna se manifesta em comportamentos externos que glorificam a Deus, comportamentos externos que refletem o interno. Porque tem muita gente que faz um ato externo, mas não é um ato interno. É como uma pessoa ajudar alguém, um mendigo. Eu já vi aqui na cidade, expôs a cidade. Um rapaz lá da sociedade queria aparecer, um político, pela cara dele, né? Levou para uma família lá, uns trocentas coisas, pegou com outra comunidade, chegou lá e ficou assim, tirando foto. Aqui, ó. Dá com uma mão para que a outra não veja, mas as duas estavam vendo, era com uma mão e com a outra, tirando foto. A mulher ficou envergonhada com a situação deplorável da cidade aqui e ficou muito triste, porque ele queria só aparecer. Aí tinha outra pessoa que morava perto da casa dele, pior ainda, que nunca deu uma xícara de sal, não é de açúcar de café, não, de sal. Então era para aparecer, porque todo mundo estava ajudando naquela comunidade, muito, por sinal, muito caótico mesmo, muito triste. Não vou dizer nem o que eles estavam comendo. E então, são atitudes que têm que ser refletidas internamente. Ajudar. Não olhar a quem, mas ajudar a quem realmente precisa. Isso eu coloquei só um tema, né? Uma forma, mas são várias outras formas que a gente poderia tratar aqui. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele lembra que a fé sem obras é o quê? É morta. Destacando que a santificação genuína resulta em ações práticas que evidenciam o amor
e a obediência ao Senhor. E uma observaçãozinha aqui que eu sempre gostei de tratar, toda vez que eu trato isso em escola bíblica, os irmãos dizem, irmão, quem é que está certo? É Paulo ou Tiago? Aí, espero eles não citar o Martinho Lutero disse, né? O evangelho de palha. Não, mas porque tentar botar Paulo, a graça e a fé em xeque, só por causa de Tiago, é não ter conhecimento mínimo de teologia. Porque assim, somos salvos para fazermos obras e não pelas obras. Vamos de trás para frente. Não somos salvos pelas obras, mas para fazer obras. Isso é prático teologicamente falando. Eu não sou salvo pelas obras, eu não estou comprando, eu não posso comprar. Não é como o sistema romano fazia antigamente, de jeito nenhum. E quer salvar o seu avô, seu bisavô, sua mãe, paga aqui, indulgências, uma salvação meritória. Não. O que Tiago está falando aqui é que a fé, sem as obras, ela é morta. Eu tenho muita fé em Deus, tal, e na prática, nada. Nenhum ato que evidencia fé naquela criatura, nenhum ato que evidencia confiança, nenhum ato que evidencia amor pelo próximo, nenhum ato que evidencia obediência à palavra, nenhum ato que evidencia realmente o caráter espiritual, moral de Cristo. Somos salvos para fazer as obras, temos que fazer sim, e não pelas obras. Próximo slide. Então, como ocorre a dinâmica da santificação? Eu gostei muito dessa palavra dinâmica. Peguei uma parte do livro de Silas Daniel sobre a dinâmica da salvação e digo, vou botar como ocorre a dinâmica da santificação. É bem legal. A santificação não é alcançada por esforços humanos isolados, mas é uma obra conjunta entre Deus e o crente. Deus, pelo Espírito Santo, capacita e direciona, enquanto o crente ele é chamado a cooperar, submetendo-se à vontade divina. Essa dinâmica pode ser descrita em 3 aspectos. Sim, a parte da iniciativa divina, que a gente sabe que o nosso Deus nos amou primeiro, quem dá o primeiro passo é Ele. Contudo, a santificação começa com a obra regeneradora do Espírito Santo, que vivifica o espírito do crente e o liberta do domínio do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 6. E a questão da comunhão com Deus, né? É Deus quem opera o querer e o realizar em nossas vidas, conforme sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. A iniciativa ela é divina. Eu não posso me auto-santificar. Eu estou me santificando primeiro, depois não. É Deus que faz esse processo de santificação por meio do Espírito Santo, da sua graça, da sua regeneração. Segunda parte é a cooperação humana simultaneamente a isto. Embora seja obra de Deus, a santificação exige a pacificação, ou melhor, a participação ativa do cristão. Isso envolve esforço deliberado para mortificar as obras da carne. Colossenses capítulo 3, versículo 5, que é um texto bem conhecido, e cultivar as virtudes espirituais, a obediência à palavra, a prática da oração, a meditação, a consagração como vocês fazem, o jejum, a comunhão com os outros crentes são instrumentos fundamentais nesse processo de cooperação para com a santificação. Todos nós estamos nos santificando aqui. Todos nós estamos num ato de consagração. Você aí do outro lado está se consagrando nesse exato momento. Você tirou seu momento para santificar, para leitura, para entendimento, para estudo da palavra. Muita gente não sabe diferenciar jejum de santificação. O jejum ele pode ser parcial, ele pode ser geral, ele pode ser com ou sem água, ele pode ser com um pouco alimentação, com nenhuma alimentação, ou só com almoço, ou só com a janta, ou com nenhum dos dois, assim como eu fiz, muito intenso, 7 dias sem comer, sem almoçar, sem jantar, só tomando água, em prol para Deus curar minha filha, e deu tudo certo, graças a Deus. Se não tivesse dado certo também, eu estaria adorando a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Isso é ser crente, independentemente. Então, o momento de santificação, de consagração eu vou deixar os sábados somente para a palavra. Pronto, consagração. Eu vou deixar o domingo
todinho de manhã só para eu escutar música evangélica cristã, para eu adorar a Deus. Essa é consagração. Tem gente que não sabe o que significa consagrar. Eu vou tirar as minhas férias em prol de uma semana toda só de estudo bíblico. Eu vou consagrar minha vida só com leitura bíblica. Eu vou consagrar minha vida de uma semana todinha só cantando, louvando e adorando a Deus. Só cantando. Isso é consagração. E são vários elementos da consagração. Só estou colocando alguns elementos mais conhecidos. E a comunhão com outros irmãos. O resultado progressivo é a terceira parte. À medida que o crente caminha com Deus, sua vida é transformada de glória em glória, perdão, a imagem de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Em glória, a imagem de Cristo. Ou seja, é um processo que existe um processo. Não pense, ou não venhamos pensar, que a santificação já é geral. Como, infelizmente, a grande maioria dos desavisados pensa, não, já sou santo, já. E poxa, já chegou a fase final, eu não sabia, eu fiquei, foi. E aqui na Terra, não sabia. Ô, meu filho. À medida que o crente ele vai em glória, caminhando com Cristo, com Deus, sua vida ela vai sendo transformada parte por parte. E esse progresso ele é evidenciado em uma vida que manifeste o caráter de Deus e influencia positivamente os outros. Mas eu quero lá ser crente igual aquele fulano não trambiqueiro. Eu quero ser igual a fulano Beltrano. Não, isso é revoltante para a imagem, para o corpo de Cristo, para a imagem de Cristo. Ali ele é um crente, ali é um cristão, eu não quero aquilo ali. Ele negocia, ele não paga. Onde ele compra, ele não paga. O que ele fala, ele detona todo mundo. Ele não está nem aí. Ou seja, isso não reflete o caráter de Deus. Próximo slide. A santificação e a comunhão com Deus. A santificação também está intimamente ligada à comunhão com Deus. Sim, sim. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que é o que eu mais amo. Esse é um versículo, é um dos que eu mais amo quando eu falo sobre santificação. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém poderá ver a Deus se não tiver o quê? Santificação. Seguir a paz com todos. Nós temos que seguir a paz com todo mundo. Nós temos que viver uma vida de paz. A gente não tem que viver uma vida de caos, de problemas para com os outros. De jeito nenhum. Se alguém não quer falar com você, você insiste, você fez sua parte. Agora, daí por diante, faça como... Opa, tem uma pausazinha aqui, parece. Ok, eu tive até um medo aqui no computador. Vou continuar. Está repreendido, Satanás. Não sei do que se trata. Se ninguém quer falar com você, siga em frente. Se algumas pessoas querem falar com você, vá em frente. Se todo mundo quer falar com você, vá em frente. Não pare para ninguém. Não pare para dar ouvido a ninguém, não. Eu não gosto de você, não. Problema seu. Problema seu. Mas eu tenho que te amar e orar por você? Teve um cara que me odiava na escola e eu resolvi ser amigo dele. Ele disse: bicho, eu te odeio tanto, eu te persigo, eu gosto de perseguir tanto. E tu ainda quer falar comigo? Eu disse: cara, entenda o seguinte: a Bíblia diz que eu tenho que amar até o meu próprio inimigo. Então, se você é meu inimigo e você se declara, eu tenho que te amar, cara. Mas não vou te agarrando, não. Eu vou estar orando por tua vida. Eu vou orar para que Deus te abençoe, que tu mude dessa mentalidade, para que tu deixe os outros em paz e a mim também. Pelo menos deixa eu sentar aqui, né? O cara ficava chutando direto a banca. E um dia ele se irritou. Quer dizer, eu me irritei. Quem se irritou foi eu. Eu me levantei assim, irritado. Aí ele disse, agora ele pensou que ia brigar, né? Eu ia brigar. E disse: cara, se tu quiser essa banca, era só tu falar. Eu vou para outro lugar. Aí ele olhou assim: gente, eu pensava que ele bater em mim. Agora eu queria bater nele. Nessa brincadeirinha, ele se tornou um dos meus melhores amigos. E ele disse: se alguém tocar em você, me avisa aí que eu pego eles. Não, cara, pode ficar tranquilo. O nome do cara era Catatal, ou era Catatumba. Olha como o cara era perigoso. Mas pelo meu exemplo de cristão, eu não fui enfrentar o cara, né? O cara era matador, né? Não ia enfrentar o cara. Um pai morto, tal, bandidagem. Não, eu não tenho medo desses camaradas, não. Com certeza não, eu não ia enfrentar um camarada como esse. Mas, no fim das tantas, só eu a quem ele confiava. E
E aconteceu vários atos a qual ele foi o único a chegar ali. Por exemplo, quando eu quebrei meu braço, estava pulando na escola, brincando, corrida de criança, deu um pulo, quebrou o meu braço. E quem foi correu para me ajudar foi quem? Foi meus amigos? Não. Foi meus colegas? Não. Foi o cara que me odiava e me perseguia e eu fazia seu bem com ele. Foi esse camarada que me levou no hospital. Só foi ele. E daí por diante eu percebi a importância de se fazer o bem a quem faz o mal muitas vezes a gente. Temos diante disso o quê? Isso significa que a santificação não é apenas um aspecto opcional da vida. Não, não, não. Mas uma condição especial do cristão para um relacionamento profundo com Deus. É por meio de uma vida santa que o cristão experimenta a presença de Deus e cumpre o propósito para o qual foi criado. Ele experimenta coisas fantásticas. Experimente um dia alguém fazer um mal contra você e você olhar para ele e dizer assim: olha, se precisar da minha ajuda, eu tô aqui, viu? Deus te abençoe. Ele vai olhar assim e dizer: meu Deus, esse condenado, o cara faz um mal e ele ainda quer me ajudar. Ele vai ficar com mais ódio de você, sabe por quê? Porque ele não tem Deus na vida dele. Porque se ele tiver um mínimo de Deus, né, espiritualmente na vida dele, ele olhar e dizer assim: meu Deus, como eu sou mal, como eu sou injusto. Eu aprendi, eu tenho, eu acho que os irmãos sabem, eu tenho milhares de frases, e a maioria das frases que eu tenho nesses arquivos que eu posto para vocês aqui são fruto de 10, 15 anos atrás de frases que eu crio, desde os 12 anos, na verdade. Faz mais de 20 anos, então, né? Mais de 20 anos que eu faço frases. Desde os 12 anos de idade que eu pegava papelzinho assim, fazia frases e guardava. Só no canal do Pensador eu tenho mais de 5 mil em um bloco e mais de não sei quantos mil de outro. Eu pretendo um dia fazer um livro. Tem até um livro, As 1001 Frases e Reflexões de Marcos, do professor Marcos. Um dia vai ser lançado. E essas frases eu costumo para a vida. São fases da vida. Onde eu paro, eu faço uma reflexão. Eu estou conversando com os irmãos aqui. Na hora que eu termino, eu tenho 2, 3, 4 reflexões que eu anoto e vou e registro. Para ninguém copiar e dizer que é deles. Mas tem uma frase da justiça e da injustiça que é assim. A ingratidão ela tem 2 mãos. Veja bem em relação à santificação e à paz. A ingratidão tem 2 mãos, professores e irmãos aqui. Existe aquela que Existe a mão que pede quando precisa de você, várias vezes. E existe a segunda mão que nega quando você pede. Vou repetir. A ingratidão tem 2 mãos. A que pede quando precisa, várias vezes, e você fornece, você ajuda. E a outra mão. A que pede e a que nega. Me ajuda aqui? Não posso. Eu tô precisando disso? Não posso. Não dá, não consigo. Mas a gratidão, ela tem 3 mãos. A que pede quando você precisa, quando está precisado, pede. E aí, quando você pede a ele, ele usa as 2 que tem, usa o que tem para te ajudar e ainda pega de outro. Para dizer, mas tem uma pessoa ali que pode te ajudar também. Eu tenho um pouquinho, mas tem alguém ali que pode te ajudar mais ainda. Toma. A mão da ingratidão é 2. A mão da gratidão é 3. O bem sempre vence. Temos diante disso um chamado e uma promessa. A santificação é, portanto, um chamado sublime e uma promessa gloriosa. Deus não apenas nos chama à santidade, mas também nos equipa para vivê-la por meio do Espírito Santo. É um processo de crescimento que exige disciplina, dependência e perseverança. Se o crente não tiver disciplina, dependência do Espírito Santo, da sua palavra de Deus, e perseverar, ele pode entrar em fases que eu vou citar só uma, a pior. Mas existe um processo. Eu esqueci o processo completo, que eu criei um bem longo, parecido com esse FARS, mas é o sistema de afastamento, desvio, banalização e apostasia e condenação. Para chegar na fase da apostasia, é um processo muito longo. É um processo muito longo até chegar a ele. Não é do dia para a noite que ninguém vai apostatar. Se existe apostasia, existe pessoas que conhecem e deixam a sua salvação ser perdida porque negligenciou fases da santificação. Não teve disciplina, não teve dependência, não teve perseverança. Aquele que permanecer até o fim,
Até é processo, é limite. Se você não for até o fim, muitos vão chutar o balde, vão ficar no meio do caminho. Mas nós que estamos aqui, estamos perseverando, nos esforçando. Isso não vai dar certo não, Gelson. Samuel, não vai não, Tessa. Dá certo não. Não dá se só tiver a mão do homem. Mas tendo a providência divina, não há homem que derrube. Eu e você estamos blindados. Antes de te derrubarem, tem que derrubar quem está atrás de vocês. É o grande El Shaddai. A santificação é, portanto, um chamado sublime. É um processo de crescimento que existe esses três elementos: disciplina, dependência e perseverança, mas que culminará na parte mais importante do trajeto, da trajetória, da vivência, do caminhar da vida cristã, que é a glorificação final. Quando estaremos plenamente conformados à imagem de Cristo. E eu coloquei algumas vacinas que depois cada um de vocês pega a Bíblia e vamos ler. Não vou citar nenhum aqui, a maioria aqui eu conheço de cabeça, mas os outros eu não sei. Mas eu coloquei especialmente para vocês, todos eles. Podia botar mais uns 20 ou 30 versículos e passagens bíblicas, para não ficar muito exaustivo, né, mas objetivo e didático. Eu coloquei alguns, para que a gente possa estar vacinado na perseverança. Depois lê Timóteo, 2 Timóteo 2:12, Mateus 10:32, 34, 24:13, Tiago 1:12, Gálatas 6:1 e 6:9, 1 João 2:19, Filipenses 3:14, 1 Coríntios 10:12, Apocalipse 2:10, Hebreus 3:12 a 14, capítulo 10, versículos 23 a 25. Leia com calma, estudemos que a santificação seja para cada cristão, que a santificação seja para cada cristão, não apenas um dever, mas um desejo. Eu destaquei essas duas palavras importantes, irmãos: dever e desejo. Porque tem gente que fala assim, é um dever, a gente tem que fazer isso. Ixi, tem que ser um prazer. Tem que ser um desejo que nasça no nosso interior, da nossa alma. Que seja um desejo não superficial, momentâneo, trivial, não, mas que seja um desejo ardente, profundo, de viver para a glória de Deus e refletir sua santidade em todas as áreas da vida cristã. Glória a Deus. Próximo slide. Quais são as fases da santificação? Agora nós começamos, irmãos. Primeira fase. Eu só dei um preâmbulo, um prolegômenos básicos. A primeira fase é agora. A primeira fase chamada fase inicial, que é a conversão e o novo nascimento. Sim, a jornada da santificação, começa no momento da conversão, quando alguém dá ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela gera dentro de mim uma conversão, porque eu me arrependi. Quando o Espírito Santo vivifica o espírito humano, regenerando-o e libertando-o do domínio do pecado. João 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho não vos libertar, mentiramente sereis ainda escravos. Não está essa parte, não. Claro que não. Isso é interpolação. Isso é inferência textual. Isso é o que Cristo está dizendo. Como é que eu sei que alguém está realmente santificado? Com o que o jovem purificará seu caminho? Salmo 119, número 119, versículo qual, irmãos? Com o que purificará o crente, o cristão, o jovem? Conforme a sua palavra. Se não for conforme sua palavra, eu não sou regenerado. Isso significa que esse evento é o ponto de partida. Quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Mas se ela me libertar realmente, foi porque Jesus estava ali. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não escravo do pecado, da natureza pré-adâmica, ali, uma inclinação constante, contínua e delirante. Esse evento é o ponto de partida para a transformação espiritual. E nesse momento, o crente é positivamente santificado, ou seja, separado para Deus. Santificado, eu estou separado, eu estou me santificando.
Isso significa que, aos olhos de Deus, o crente já é considerado santo e justificado, ou seja, justo, por causa da obra redentora de Cristo. E não por obras materiais, não por meritocracia, não por obras, não é por meu mérito, porque eu sou bonzinho, porque não, nada disso. E quais são as passagens mais conhecidas bíblicas? Porque o nosso estudo aqui ele é bíblico. Ele não é egolátrico, ele não é autopessoal, eu acho, eu penso, não, é o que eu vejo, é o que nós vemos na palavra, é puramente bibliológico. O nosso texto é bibliológico, teria que ser bibliológico. Romanos 6:22, imagina eu citando que fulano, o autor John MacArthur falou que tal, o autor Donald Wallace falou isso aqui, Daniel Wallace, o autor Mike não sei o que falou isso. Não importa o que eles falaram. É até importante algumas coisas, mas o importante é o que Deus quer que eu e você escutemos. O mais importante aqui não é o nome de homens, não é eu. É necessário que Deus, que Cristo cresça e que eu diminua. João 3. É que eu e você venhamos conhecer e ser libertos. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que versículo chave. João 3:6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todos, uma única vez por todos. 1 Coríntios 6:11. Mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. 1 João 1:7, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa ou nos purifica de todo o pecado. Uma pergunta teológica no final daqui. Senti agora, me lembrei do meu primeiro livro que eu falei isso. Por que 1 João 1:7 não diz nos purifica de todos os pecados, no plural? Por que João não falou isso? Porque ele colocou nos limpa de todo o pecado. Essa pergunta eu vou fazer a vocês. No final, vocês tentem responder. Vamos mergulhar um pouquinho. No momento da conversão, o que acontece? O espírito do homem ele é regenerado. Olha que processo interessante. No momento da convenção, o homem ele é regenerado, recebendo uma nova natureza espiritual, conforme 2 Coríntios 5:17, que os irmãos já conhecem. O crente recebe a habitação do Espírito Santo, que sela o crente como propriedade de Deus e garante a sua salvação. Efésios 1, do 13 a 14. Existem outras passagens de Efésios e Romanos, mas a gente tenta ser cirúrgico, porque são muitas passagens bíblicas profundas e importantes. A alma inicia um processo de transformação, sendo gradualmente renovada pela palavra de Deus, Romanos 12:2. O crente ele é adotado como filho de Deus, uma parte muito importante, recebendo uma nova identidade e os direitos e privilégios de filhos, não somente filhos, mas co-herdeiros com Cristo. Oh, glória! Co-herdeiros com Cristo, isso é magnífico. Por isso que vale a pena esperar, vale a pena prosseguir, vale a pena ignorar algumas coisas, vale a pena se permanecer firme até Jesus voltar. Até, preposição até, é processo. O corpo, porém, permanece inalterado em sua natureza carnal e corruptível, ainda sujeito às inclinações pecaminosas. Essa parte eu não ia nem colocar, mas eu digo, não, mas se eu estou falando sobre a salvação, que engloba a parte material e imaterial, por que isso é importante essa salvação inicial, processual e final? Por que é importante a final? Aí a gente vai entender por causa dessa questão da natureza adâmica, dessa carne da gente aqui, que tem inclinações e aspirações para o mal. Por isso que Paulo, quando vai falar sobre o pecado, ele fala sobre o engodo. Vocês foram engodados. Engodados é atraídos. É como um cara joga um anzol e diz assim, vem cá, peixinho. E ele fica ali, cadê? Mas eu não estou em busca disso. Tá nada, aqui, ó, quer ver? Ó, tchum. Aí ele olha, dá atenção. Ele dá atenção ao pecado porque é engodado. Né? É guiado, eu uso essa ilustração para ficar mais didático. O que aprendemos com esse processo todo, de tudo que eu falei até aqui?
que existe uma dualidade entre o espírito regenerado e a carne não regenerada, onde cria um embate, uma tensão interna do crente. Por isso que muita gente não se firma nos caminhos do Senhor. Por isso que muita gente entra na igreja, é cristão e está ali pelejando, mas ele está alimentando outras áreas. Ele não entende que é um processo contínuo. E esse processo contínuo quem mais eu alimentar, mais vai ficar forte. Como eu falei no nosso estudo anteriormente. O cara tinha um monte de cachorro, ensinou como ganhar todas as vezes. Durante anos e anos, décadas, ninguém ganhou dele. E ao finalizar e morrer, passa para o seu sobrinho e revela a história. Escolhe um cachorro durante um mês, qualquer número, alimente bem muito, dê comida até ele não querer mais, 100% de água, 100% de descanso, 100% de dormida, 100% de atenção, e os outros é 50% no máximo de comida, de água, de atenção, não deixe dormir, deixe esgotado. E no dia da corrida, quem vai vencer a corrida vai ser quem você escolheu, carne ou espírito, quem você alimentou, carne ou espírito, quem mais você deu calma, tranquilidade, um sono tranquilo, a alma ou a carne, a alma, a parte material, o espírito ou a carne, quem mais você alimentou durante esse processo todinho vai vencer essa caminhada, essa corrida do trajeto espiritual. Fazendo uma aplicação simultaneamente da história desse camarada, e o camarada dizia, era só isso, era só escolher um e alimentar 100% sim. Moral da história, quem mais eu alimentar vai vencer. Se eu alimentar a carne, mais do que o espírito já era. Eu sou um crente, mas eu estou fraquejando, estou entrando no caminho do mal, do pecado. Eu estou assim, eu vou ser chamado de desviado. Ela é um desviado, se desviou totalmente. Se desviou da palavra, se desviou de Deus, se desviou da comunhão dos irmãos e etc e tal. Mas se eu alimentar o espírito mais do que a carne está ali, ela não vai ser destruída. Eu não posso eliminar a minha carne. Eu não posso arrancar. Existe um ato espiritual dentro de mim que está dentro, está sufocado. Por isso que Paulo falou o bem que quero fazer não consigo, o mal que tal, porque ele falou sobre isso. A ideia teológica de Paulo é essa, dizer assim, enquanto eu estiver nessa carne, eu vou ter inclinações e aspirações. Por isso que o meu espírito está vivificado. Então, lá em Romanos 7, 18 e 25, diz o seguinte, como descrito por Romanos 7, 18 e 25. O cristão é chamado a viver pela nova natureza espiritual, resistindo às paixões da carne. Aqui a santificação não é um processo contínuo, mas um estado espiritual garantido pela justificação, uma santidade posicional ou judicial que Deus atribui ao crente com base na obra de Cristo. Quando eu estou ali na fase final, aí sim, eu não vou precisar mais me preocupar com o pecado, com nada, porque meu corpo vai ser glorificado, vai ser transformado, vai ser pneumatológico, conforme Paulo falou. Próximo slide. Santificação progressiva, o caminho do crescimento espiritual. Após a convenção, o cristão entra na fase de santificação progressiva, um processo contínuo de crescimento espiritual e conformidade à imagem de Cristo. Essa fase dura toda a vida cristã e é marcada pela luta constante entre a natureza espiritual regenerada e a natureza carnal, ainda sujeita ao pecado. Eu botei essa palavra ainda em maiúsculo para enfatizar isso. Ainda. O crente capacitado pelo Espírito Santo busca viver uma vida que reflete a santidade de Deus, afastando-se progressivamente do pecado e crescendo em semelhança a Cristo. Quais são as características da santificação progressiva? Eu citei algumas, são as mais conhecidas, né? Submissão ao Espírito Santo, sim. É o Espírito que capacita o crente a viver, a vivenciar, a vencer os desejos da carne e a viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14 é cirúrgico. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Aquele que não for guiado, aí ele continua com a condenação. Por isso que assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Poderia até citar aqui, ter colocado no slide, mas o irmão já conhece. Transformação da mente. A renovação da mente pela palavra de Deus, ela é essencial para discernir a vontade divina e viver de maneira alinhada à vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2.
mortificação da carne. Sim, Paulo exorta os crentes a fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele diz o quê? Fazer morrer a vossa natureza terrena, Colossenses 3:5, e a despojar-se do velho homem. Eu não posso arrancar a minha natureza, mas eu posso matá-la diariamente. Você não vai vencer sobre essa questão, você não vai reinar sobre isso aqui, você não vai prevalecer sobre isso aqui, porque eu estou guiado pelo Espírito Santo de Deus e o meu espírito realmente está vivo. Esforço humano e cooperação com o Espírito. O cristão, embora capacitado pelo Espírito Santo, tem a responsabilidade ativa de obedecer à palavra de Deus, resistindo ao pecado e buscando uma vida santa, justa. Próximo slide. Parte importantíssima aí, ó. Tem inúmeros elementos, mas vamos pensar um pouquinho em cada um deles. Quais são as práticas para o crescimento espiritual? Primeiro, oração e comunhão com Deus. Fortalece o espírito e renova o ânimo, aproximando o crente de Deus. Sem comunhão, sem oração, não se pode aproximar-se de Deus. Segundo, leitura e meditação da palavra. Os irmãos que fazem isso, e tantos outros, estão se alimentando, estão alimentando a alma. Alimenta a alma com a verdade divina, essencial para o crescimento espiritual. O Salmo 119, verso 11. Jejum e autodisciplina, sim, ajuda a mortificação dos desejos carnais, tornando o crente mais sensível à direção de Deus. Quando a gente pratica o jejum, a autodisciplina, a autoconsagração, não sei, eu acho que eu acabei colocando aqui, deixa eu ver se eu botei a consagração. É um tipo de consagração. A leitura e meditação da palavra pode ser um estilo de consagração. Nós que estudamos a palavra de Deus, nós que pesquisamos, analisando, fazemos um estudo bíblico, tudo isso aí é um ato e prática de crescimento espiritual. Não fica fazendo outras coisas fúteis, ou assistindo trivialidades, besterol, não que a gente, não que seja pecado em si, pode se tornar até um erro, não um pecado. Mas a gente direcionar apenas para futilidades e desprezar a palavra, isso se torna um erro, e um erro gera um pecado. E aí é um pecado. Imagina um crente que, eu sou crente, a vida, 25 anos de crente. Poxa, parabéns, irmão. Irmão, cita um versículo aí de cabeça. Irmão, eu lhe digo 1.500 filmes que eu já assisti, mas eu não me lembro de um versículo bíblico, não. Alguns irmãos dizem assim que, alguns irmãos aqui da igreja já chamaram o homem memória. Quando eu quero memorizar, meu filho, eu boto torando. Memorizo. Uma vez no estudo bíblico do pastor Rubens, eu memorizei uma base de uns 150 versículos bíblicos para um estudo de horas. E eu memorizei com força. Passei uma semana todinha, tal. Quando chegou lá, foi falar sobre angelologia, questão, um monte de coisa. Eu sei que eu 100 e tantos versículos. Disseram assim, meu irmão, pra que tanto? Tem irmãos, pra que tantos versículos? Bora lá, irmão, estudo bíblico. E eu só com a Bíblia aqui, ó. Bora, versículo tal diz assim, 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 tal. Porque o pessoal tem preguiça de memorizar versículo bíblico. Ter dificuldade é uma coisa, viu? Agora, ter preguiça é outra. Mas a gente tem que ter cuidado para no meio da dificuldade não gerar o quê? A preguiça. E não gerando a preguiça, a procrastinação. E a procrastinação, outros elementos. A gente tem que se esforçar. Nem que vocês criem flashcards. Eu recomendo muito. Façam flashcards. Depois a gente pode trabalhar até o professor Samuel, a gente fazer dicas de aprendizagem da Bíblia. Como é que se memoriza, como é que se aplica, como é que eu consigo memorizar tanta coisa e não esquecer. Que eu estudo, que eu memorizo, eu não esqueço. Eu faço tudo para não esquecer. Mentalizo, faço sistema de repetição espaçada, flashcard, mapa mental, enfim. Jejum, autodisciplina, vigilância e perseverança, que é reconhecendo as armadilhas do pecado e resistindo a elas. O crente deve perseverar no processo de santificação. Tiago 12 ao 15, no capítulo 1. Evangelização e testemunho cristão. Sim, compartilhar a fé com os outros fortalece a identidade cristã e motiva o crente a viver de forma digna da sua convenção, da sua vocação. Mateus 28, do 19 ao 20. Culto e adoração comunitária. Adoração comunitária. A prática regular de adoração em comunidade renova o crente, promovendo uma unidade do corpo de Cristo e fortalecendo a fé. Hebreus 10, do 24 ao 25. Ok.
Passagens bíblicas que enfatizam a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3 é perfeito. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas será que Deus quer mesmo que eu me santifique? Esta é a vontade dele, queridão. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. Romanos 8, 5 e 6. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para o Espírito. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. São versículos básicos sobre santificação. E o que eu deixei em destacar aí, que é o mais importante, ao meu ver, é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, perdão, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Só pode ver ao Senhor se tiver em santificação. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vos despojastes do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, desejos, do engano, e vos renovando no espírito da vossa mente, e vos revestindo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Amém. A santificação progressiva envolve 3 elementos. Próximo slide. 3 elementos importantes: o trabalho do Espírito Santo, o esforço humano e os instrumentos da santificação. Preste bem, atenção. A santificação progressiva envolve 3 elementos ainda dentro desse elemento primário. O trabalho do Espírito Santo. Ele é o agente da santificação, purificando e transformando o crente. O Espírito Santo é que vai cada vez mais nos santificando. 2, o esforço humano. Sim, porque senão, fulano não tá lá, se não tiver esforço pessoal, se eu não me fazer a minha parte, a gente está entregando tudo na mão de Deus. Faça, Senhor, me santifica, me salva, me leva para o céu, para a glória, mas para o inferno não, tá bom? Agora eu vou fazer o que o mundão aí deseja, aí depois tu me santifica, pode ser? Não, tem que ser, é uma questão sinergística, né? Sinergisticamente. E os instrumentos da santificação são: a santificação ela é promovida pela oração. Instrumentos importantíssimos: a oração, leitura da Bíblia, reflexão da Bíblia, consagração, como eu falei aqui, evangelização, participação da Santa Ceia, que é o memorial da obra redentora de Cristo, e a comunhão com os outros crentes. Não quero comunhão com fulano, não tô nem aí, não gosto dele, não, odeio aquele camarada não presta, não. Gente, mas tu não é crente. Eu sou crente, mas meu 38 não é, não. O camarada é um mal perigoso, rapaz, me deve, aquele condenado. Me deve, quanto deve? 12,50 me deve até hoje. Quanto? Não. Vigia. Mas se ele vir pra cá, ele vai ver. Eu já escutei isso tanto, umas criaturas, umas crianças. Próximo slide. Santificação final. Nós falamos sobre a inicial, que vem e provém de Deus, ninguém pode fazer. Existe a processual, que durou a vida eterna aqui, como os irmãos falaram. Estava escutando, parecia que não tinha fim, mas não tem fim mesmo, não. Até Jesus voltar, a gente está aí, ó, continuamente, progressivamente. Agora existe a santificação final, que não é também minha, parte de Deus. Curiosamente, a santificação inicial vem de Deus, a santificação final também de Deus. E a do meio processual tem a parte conjunta de Deus e a parte humana, que é um sinergismo. Então, no começo, meio e fim, Deus está me abençoando. Deus está te abençoando. Deus está nos orientando. Glória a Deus por isso, porque senão a gente é muito relaxado. A santificação final é o último estágio do processo de santificação e ocorre no momento da glorificação. Quando Cristo retornar para estabelecer o seu reino milenar de Deus de forma plena. Este evento ocorrerá no fim dos tempos, quando os crentes serão completamente libertos do poder e da presença do pecado. A glorificação é a culminância do plano de Deus para a salvação do ser humano, pois é quando o crente está totalmente transformado à imagem de Cristo, recebendo um corpo glorificado, incorruptível e eterno. Não vamos dizer eterno,
que eu sou um sinônimo eu gosto de usar mais a palavra imortal, né? Eterna a gente vai ficar, se a gente vai ficar eternamente com o Pai, seremos, entre aspas, eterno, certo? Porque quem tem a imortalidade em si é Deus, e quem tem a eternidade em si é Deus. Ele passa para a gente, né, a imortalidade, para ficarmos eternamente com Ele. Então, não deixa de ter uma eternidade e uma imortalidade. Todos nós somos imortais, mas nós não somos eternos. Eterno é Deus. Assim eu penso, assim eu imagino. Mas quando a gente ganhar a imortalidade completa, 100%, com um novo corpo glorificado, não semelhança a Adão, mas semelhança a Cristo, nós não vamos e nem vamos desejar, não vamos ter inclinação alguma para o pecado. Então, isso vai vivermos com Deus eternamente. Então, subsequentemente, nos tornaremos eternos com Ele. Mas a nossa natureza, ela é imortal. A santificação final não é um processo contínuo como a outra fase da santificação que eu chamei de progressiva, mas um evento que acontece no momento da ressurreição dos mortos. Nessa fase, os crentes experimentarão a perfeição e a completude de sua redenção, onde a obra de santificação, iniciada no momento da conversão, do ato de você ouvir, de se arrepender, de ser regenerado, de ser justificado, de ser nova criatura, da conversão, ao longo da jornada cristã, será consumada. Nós, cristãos, finalmente estaremos livres de todas as limitações da carne, ou seja, essa carne ela vai ser transformada. Lembra que eu falei por que precisa da transformação, da santificação final? A santificação final precisa porque minha carne ainda é o quê? Pecadora. Aí, professores que estão aqui, Samuel, nunca vi ninguém falar por que é importante a santificação final. Não fala não, não é falado em canto nenhum. Por que é importante? Porque como é que esse espírito vai voltar para uma carne defeituosa, irmão? Se eu tiver morto. Ah, nós que estivermos em Cristo, ressuscitaremos primeiro, e não sei o que, tá certo, vamos ressuscitar. Mas com que carne? Com a carne da gente. E é a mesma carne pecadora, com inclinações do pecado. Não pode ser. Por isso que a parte final, por isso que é importante enfatizar que a gente vai ressuscitar. Se a gente morrer e Jesus não voltar, a gente vai ressuscitar com ele, em glória. E essa carne vai ser transformada, pneumatologicamente falando. Então, por isso que ela é importante. Agora ela vai ser plenamente. A minha carne não vai refletir a carne de Adão, mas vai refletir de forma sinônima, né, da carne de Cristo. Próximo slide. O corpo glorificado. Parte final agora, viu, minha gente? Estamos caminhando para o fim. Um dos aspectos mais profundos da glorificação é a transformação do corpo físico, material, tangível, corruptível, físico, em um corpo glorificado, ou corpo pneumático, né? Como Paulo descreve em 1 Coríntios 15, 42 a 44. O apóstolo Paulo explica que, assim como o grão de trigo morre e é transformado em algo novo e glorioso, o corpo humano, que é natural e corruptível, será transformado em um corpo espiritual e incorruptível. E a corruptibilidade vai se regenerar, vai se transformar na incorruptibilidade. O corpo glorificado será semelhante ao corpo de Cristo, após sua ressurreição, perfeita e sem a presença de qualquer pecado ou imperfeição. É como se eu estivesse fazendo assim. Eu vou usar o meu exterminador do futuro aqui, ó. O exterminador do futuro tá aqui, ó. Ele tá em formato de ferro, né? Nós chamamos de osso. Ao morrer, a minha carne e os meus ossos, ao morrer, vão me colocar assim, deitado assim, né? Porque quem enterra a gente assim em pé é os índios, né? Que dizem que índio não morre, índio é plantado. Essa é a mentalidade dos índios, né? Alguns índios, né? Quando alguém morre assim, ele tá morrendo, e quando Jesus voltar, ele vai ser uma nova criatura. É como se estivesse batizando de novo. Quando a gente morre e ressuscita, a gente se batiza de novo. Viu? Isso não é heresia, não, viu? Se for, vai ser a heresia do professor Marcos. Morreu e ressuscita em glória com um corpo glorificado.
Como quando a gente se batiza, a gente morre para o mundo e ressuscita para Deus. Morre para o pecado e vive para Deus. Morre e a gente perde tudo. Uma pessoa fez uma pergunta para mim, mas quando eu morrer, apodrecer, destruir tudo, não vai sobrar nada, Marquinhos. E se eu for cremado? Ave Maria, meu Deus do céu. Padre Inciso, Ave Maria. Eu disse, como é que é, irmão? O que é que vai acontecer, irmão Marquinhos? Aí eu disse para essa pessoa na escola bíblica: o Espírito Santo é Deus, ele é divino. E todas as pessoas na história que morreram, o poder do Espírito Santo vai voltar. Um passe de mágica, não, com um passe de ser divino. O mesmo Deus que sabe criar a partir do nada, que traz à existência o ex nihilo, Deus não somente cria, meus irmãos. Deus traz à existência o que não existe. E Deus traz e conserva aquilo que foi destruído e ele transforma em algo novo, purificado, transformado, vivificado, pneumatologicamente. É assim que o nosso Deus, o Espírito Santo, vai fazer. Vai trazer todo mundo de volta e todo mundo de volta vai ter um novo corpo e não o antigo. Ah, tem um problema defeituoso na perna. Não vai ter isso. Eu sou cego. Não vai ter isso. Eu sou mudo. Não vai ter isso. Eu sou feio. Agora aí eu não sei, não. Aí eu não sei. Eu não sei de dizer, não. Eu tenho, com cabelo, espero que sim. Meu cabelo vai voltar. Com cabelo, sim, tem que se voltar, né? Aí, por amor de Deus, né? Pelo menos isso, né? Nem sei onde eu estava. Este corpo glorificado será imune à doença, à dor, à morte, porque será completamente restaurado à perfeição original que Deus planejou para a humanidade e que foi caída e destruída e perdida como um único ato. Não comas dessa árvore, porque no dia que comeres certamente morrerás. Qual a árvore mesmo? Qual o fruto, né? O fruto, esse fruto aqui. Qual mesmo? Esse aqui. Saboroso, hein? Eva vai, diz, Adão, bestão, toma aqui. Toma aqui. Mas por quê? Não é falado não, mas nesse processo, eu imagino que quando Eva come dessa árvore, ela come e fala assim, eu comi, meu Deus, não aconteceu nada, irmãos. Eu vejo de uma forma diferente. Porque assim, vamos lá. Não pode comer dessa aqui. Meus irmãos, não pode, você não pode levantar essa parte do teclado aqui, não pode. No dia que você tocar, certamente morrerás, tá bom. Aí minha menina vem, aí levanta e fala assim, Foi arrebatado ou não? viram o que aconteceu? Não foi de propósito, não. Foi realmente que eu tirei a parte do... Faz parte, viu? Faz parte. Deixa eu minimizar aqui de novo. Voltei com glória, em glória. Olha, meu teclado, ele tem uma parte que se solta. Aí quando Eva come do fruto, diz assim, eita, eu comi do fruto, meu Deus! Não aconteceu nada comigo mesmo, não. Porque não era para acontecer. É porque eu desobedeci a Deus. E Deus foi testar a desobediência ou a obediência. Ele foi testar a obediência do ser humano. A minha menina quer abrir isso aqui e diz assim, então vou deixar desse lado aqui. Aí quando eu chego, diz, quem foi que quebrou isso aqui? Não, não foi eu não, painha, não foi eu não. Foi não, foi mamãe. Não sei o quê, a mesma coisa. Quem foi que pecou? Foi não, foi. Aí Adão bota a culpa em Deus, na mulher, a mulher bota a culpa na serpente. Um fica botando culpa um do outro. Porque não aconteceu nada. Aconteceu desobediência. O ato de desobedecer foi um caos gigante para mim e para você. Poderia ser qualquer outro fruto, mas Deus sabiamente diz assim, tá vendo aquele fruto ali? Sim. É um fruto qualquer. Mas eu vou escolher este. Apenas este, que eu não vou nem citar o nome. Malum e Malan, né? Os estudiosos de hebraico pensam que seria maçã, né? Porque maçã, a palavra maçã, ela tem o mesmo som da palavra fruto no hebraico. Malum e Malan.
São bem parecidos, ó, malum, malan. Aí por isso que a Igreja Católica, na época, botou a maçã como fruto proibido. Mas não é por conta disso, não, é por causa da semelhança fonética. Mas isso é uma questão extra informativa para vocês aqui, que caiu fresquinho aqui na minha mente agora. Então, o ato de você desobedecer a Deus é o pecado. Isso não é um pecado. Eva olhou para si, não aconteceu nada, ela morreu? Não. A serpente mentiu? Não. Ela meio que maquiou, né? Ela não falou 100%, ela maquiou ali a verdade, né? Tu morreu isso aí? Morreu não. Pronto, agora engana o teu esposo, vai lá e ofereça ao teu esposo e mostra a ele. Rapaz, agora tu tá errada. Imagina, né? Eu fiz interpolação aqui. Você tá errada, você desobedeceu a Deus. Olha aí, ó. Agora sim você vai entrar no pecado maior. Você vai se transformar num verme. Eu tô fazendo especulação, viu, minha gente? Aí eu acho que Adão foi assim. Eva pensou assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Faz o seguinte, para tu não ficar com o erro sozinho, Eva, Ravá, vida, ô minha vida, vai lá oferecer a teu esposo. Aí Eva vai, bora lá, Adão, bestão, vem cá, Adão. Olha, eu não morri. Pode comer. Não, vou comer não, porque Deus disse que certamente eu vou morrer. Não morre não, Adão, toma, por amor de Deus, come. Não, olha eu morri. Não, vamos esperar mais 1 hora. 1 hora depois, 5 depois. Bora, Adão, bora. Eu tenho tempo, menino. Realmente eu não morri assim, não. Não, vamos esperar amanhã eu como. Se você não morrer amanhã, amanhã eu como. Tá certo. 48 horas depois, 3 dias depois, 1 semana depois, Adão disse: realmente não morreu. Agora come, vai, come. Aí quando Adão come, trum, aí ele sai feliz. Meu Deus, agora eu desobedeci a Deus. Aí agora começa aquela história, né? Tal, que você já conhece. E eu fiz uma ilustração só para vocês verem uma dinâmica, né? Criativa agora, como caldo de cana, para vocês entenderem que era um fruto. Mas esse fruto necessitava de obediência. E quando Deus disse que não é para fazer, a gente faz, a gente desobedece a sua lei. Uma única lei causou tudo isso. Mas quando eu tiver um corpo glorificado, não vai ser mais de semelhança do pecado de Adão e Eva. Da natureza de Adão e Eva. Próximo slide. Vai, Adão, bestão. Quando eu disse isso na escola bíblica, foi uma fusarca tão grande que o pastor olhou assim, então estão rindo de quê? Porque eu fiz o povo rir mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44, diz assim, nos dá uma descrição rica do processo de transformação que é. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo natural, ressuscitará com corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo explica que o corpo morrerá, que o corpo que morrerá será um corpo corruptível, sujeito à decadência e ao sofrimento. Mas na ressurreição, esse corpo será transformado em um corpo glorificado, imortal e eterno. O corpo espiritual, ou pneumatológico ou pneumático, como Paulo fala no grego, é descrito como um corpo de poder e glória, adequado para a vida eterna com Deus. Imagina ficar com Deus com o mesmo corpo, com a mesma natureza decaída. Não faria sentido algum. Se há novos céus e nova terra, há um novo corpo, glorificação, há um novo público, há um novo, mais gente nova, né? Um corpo glorificado. Próximo slide. Filipenses 3, 20 e 21, que diz: reforça essa ideia, afirmando que guardamos com expectativa a volta de Cristo, que transformará nossos corpos de humilhação para que se tornem semelhantes ao corpo glorificado de Cristo. Irmãos, por que será que o noivo quer ver tanta noiva? Por que será que a noiva quer ver tanto noivo para essa fase de glorificação? Hoje, tá o homem lá plantado, o noivo esperando a noiva. E a noiva demorando, fazendo até charminho. E ele fica lá. Às vezes ela diz assim, a condenada não vem não, é? Ela tá dando raiva, já vou cancelar logo esse casamento. Aí vem ela, e diz, ainda bem, né? Graças a Deus, aí vem. Só que no contexto judaico é o contrário, os irmãos sabem. Quem esperava era
a noiva. O noivo é que vinha até ela. Da mesma forma que o noivo tem um desejo gigante de se encontrar com a noiva, e a noiva, e o noivo, e o noivo e a noiva se encontrarem, é assim que a gente deve ter o desejo gigante de estar com essa natureza já transformada, não caída, e estar com Cristo. Como Paulo diz, eu não sei se está com Cristo, se não está aqui e tal. Para mim, tanto faz, porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou vivenciando os aspectos salvíficos de santificação aqui na terra. As bênçãos espirituais não é só na eternidade, não, é aqui na terra. Tem crente que pensa que é assim, só a bênção espiritual é lá depois, quando eu morrer. Não, aqui também, crente é abençoado, crente é galardoado com coisas espirituais. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é necessário que todo aquele que se aproxima dele crê que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, quem busca a Deus tem algo da parte dele, materialmente, espiritualmente. Esse versículo traz o quê? Uma esperança maravilhosa para todos os crentes. O corpo que será transformado não é apenas um corpo que se despede da dor e da fraqueza, mas também que se torna glorioso, com a mesma ressurreição gloriosa de que Cristo experimentou. Vale lembrar, entretanto, todavia, teologicamente e exegeticamente, que Cristo é a primícia da glória, a primícia. Não mais sujeito ao pecado, à dor, ao envelhecimento ou à morte, mas um corpo imortal, cheio de poder, capaz de refletir a glória de Deus de maneira plena. Próximo slide. O significado da glorificação. Sim, é importante falar sobre isso. Eu não ia colocar não, mas eu digo não, para ficar mais didático ainda, porque isso aqui vai ser para outras pessoas, para outros públicos futuramente, para as pessoas mais leigas que precisam você explicar e reexplicar e ainda fazer uns detalhezinhos. Vocês sabem muito bem que até crente novo convertido ou velho convertido, o cara explica 1.500 vezes e a pessoa ainda não entende. É preciso a gente pintar. E a gente lida, eu lido isso diariamente. Mas, irmão, isso aqui é o quê? Isso aqui, tal, tal. Tipo eu, será mesmo? Sei. A glorificação não diz respeito apenas a um novo corpo, mas à restauração completa da criação. A obra de redenção iniciada por Cristo na cruz será finalmente completada, não só no corpo do crente, mas em toda a criação. Novo céu, nova terra, um novo ambiente, um novo cenário para mim e para ti. A glorificação trará a plenitude da presença de Deus, onde o pecado, a dor e o sofrimento não existirão mais. O crente será finalmente liberto, ou libertado da luta contra o pecado e da tentação, da inclinação. Neste momento, a humanidade experimentará a perfeição que foi perdida no Éden e será restaurada à imagem de Cristo. Se Gênesis é o paraíso perdido, o Apocalipse é o paraíso reconquistado por Cristo. Glória a Deus. Esse momento culminará na redenção. Esse momento culminante da redenção representa o fim da jornada da salvação. Sim, culminou ali. É a realização final da promessa de Deus e de que seus filhos seriam transformados à semelhança do seu filho. Sim, não mais incompletos, mas totalmente restaurados e perfeitos em todos os aspectos a qual o nosso Deus nos fez. Próximo slide. A perfeição de Cristo em nós. A glorificação representa a perfeição do crente, porque, como é dito em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Havemos plural futurístico. Sabemos que quando ele se manifestar lá, escatologicamente, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Neste momento, o crente será verdadeiramente como Cristo, refletindo a plenitude de sua glória. A glorificação é o momento em que todas as promessas de Deus se tornam realidade. E os crentes, finalmente, são feitos completos, sem defeitos, à imagem do próprio Cristo. Enfim, a glorificação é a consumação final da santificação, onde o crente experimentará a redenção completa, recebendo um corpo glorificado e sendo transformado à imagem de Cristo. Nesse momento, a santificação que começou na conversão foi culminante ao longo da vida cristã e agora se completa, trazendo um estado de perfeição eterna em Cristo. Glória a Deus. Próximo slide, que é o último.
A santificação é uma jornada contínua de transformação, onde o crente, pela graça de Deus, é progressivamente separado do pecado e formado à imagem de Cristo. Começando na regeneração, sendo vivenciado no presente pela luta diária e constante contra a carne e, finalmente, alcançando sua plenitude na glorificação. Perdão. Quando estaremos totalmente livres da presença do mal. Amém? Perdão. Glória a Deus. Fim. Antes do Jefferson